Olá, aqui é o seu canal Rubrica do Dia e eu sou Dênio Gonçalves, professor e advogado, e hoje vamos tratar de um assunto especial para você. Você gostaria de saber como é imigrar para a Europa e viver na Europa? Quais são os requisitos, o que é necessário, o que fazer? Então, vem comigo. Primeiramente, é importante saber o que vem ser imigrante. Imigrante é aquela pessoa que resolve mudar de país e se fixar de forma contínua e permanente em outro local, em outro país. Então, esse é o imigrante. E para entrar na Europa, o que é necessário? É importante observar que muita gente entra na Europa como turista com o objetivo de migração. Isso não é bom. Isso não é bom, isso não é correto, isso não é legal e sequer é regular. Apesar de que com base na convenção tida entre Brasil e Portugal, é possível de fato acessar a comunidade europeia, 27 países, utilizando a entrada de turista, o que dispensa a regularidade de um visto. Muito bem, nós não podemos esquecer que para entrar como turista, você precisa entrar em qualquer um dos países da fronteira da UE, lembrando que o Reino Unido deixou de ser membro da Comunidade Europeia e, por consequência, não pode mais ser utilizado como portão de entrada para o turista, e o seu, aspas, visto, porque não há necessidade de visto, né? A sua condição de turista é garantida por 90 dias, prorrogável por igual período. Ultrapassado esse período, você se encontra em condição de irregularidade e, dependendo da situação em que você se encontra, até mesmo de ilegalidade. É importante observar isso. Para suprir essa necessidade, a necessidade de migração, Portugal, através de seus consulados do Brasil e nos outros países de língua portuguesa e também em países de línguas estrangeiras, tem nos seus consulados uma lista de vistos. Os vistos, sim, esses são mecanismos corretos e legais para permitir a transição do imigrante de uma nação para outra. Originariamente, Portugal tem 7 vistos. Os vistos que vão de D1 a D7. São vistos que tratam da pessoa que pretende migrar na condição de estudante, aquele que pretende vir para estudar, tratamentos médicos, trabalho, né? Trabalho de alta relevância, investimentos. Então, pessoa que pretende montar negócios, adquirir bens, pode também fazer migração, e há um visto especial também para aquele que tem renda permanente fora de Portugal e que pode viver com essas rendas aqui em Portugal. Então, é um visto destinado a pessoas que têm renda permanente, muito confundido com o visto de aposentadoria. Acontece que, mais recentemente, a comunidade dos países de língua portuguesa fechou um acordo entre eles e Portugal então criou mais alguns vistos. Dentre esses vistos, tem um que tem gerado muito reboliço, muito frisson, muito interesse por parte do cidadão, normalmente cidadão brasileiro, que é o visto temporário para a procura de emprego. Esse é um visto que tem gerado muito interesse da comunidade brasileira. Então vamos tentar analisar mais ou menos o objeto desse visto. Olha só, há uma carência no mercado de trabalho em Portugal, foi veiculado semana passada, reportagem nesse sentido, entre 45 e 50 mil vagas de trabalho ou de emprego apenas para a área de restauração e turismo. Então, obviamente, tentando suprir essa necessidade, Portugal procura meios, mecanismo capaz de trazer mão de obra de fora para cá. Esse visto tem um objetivo de atender essa demanda e ele te permite entrar em Portugal legalmente para procurar emprego num período de 120 dias, prorrogável por mais 30. Então, nós falamos entre 150 dias, 180 dias, é o período que a pessoa tem para conseguir um trabalho com contrato de trabalho. Observação, uma vez conseguido esse trabalho, você foge do mecanismo regular
que é o mecanismo utilizado por aquelas pessoas que entram irregularmente através do portal de turismo, e tem acesso privilegiado no CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteira. Lembrando que o CEF deve ser extinto por agora, há um movimento, e inclusive o governo tem falado na extinção do CEF, mas mudando apenas a sigla, haverá um outro órgão capaz de cuidar desse assunto, e o governo português tem criado, pelo menos já existe determinação para que se crie comissões que vão tratar de acelerar esse tipo de autorização de residência, porque o objeto do visto é a autorização de residência para que, uma vez trabalhando, a pessoa consiga continuar residindo e permanecendo dentro do território português legalmente. Importante observar que esses vistos, todos eles, os 7 originários e os outros que surgiram a partir dos convênios CPLP, eles não te autorizam a trabalhar nos demais países da União Europeia. Isso é importante. A comunidade europeia está aberta para o turismo, mas não está aberta para o trabalho. O trabalho é objeto do governo português, entre convênio com o governo português e os demais países de língua portuguesa. Pois bem, agora, não basta ter um emprego. Insta a observar que esse trabalho gera uma renda média de salário mínimo aqui em Portugal. E não há em Portugal, isso é importante que saiba, uma política mobiliária. Então, o governo português não tem um interesse focado em criar condições de habitabilidade para aqueles que chegam com objeto de trabalho. Isso precisa ficar bem claro. O que nós queremos dizer com isso? Para que se entenda. Hoje, para você dividir um quarto em Portugal, fora da área urbana de Lisboa, ou seja, na grande Lisboa, né, o que nós chamaríamos aí no Brasil de subúrbio, você vai despender aí entre 300, 400 euros e talvez até um pouco mais se você quiser um quarto individual, porque os quartos são divididos entre 2 ou mais pessoas. Os quartos divididos entre 2 ou mais pessoas, para você morar com 1 ou mais pessoas desconhecidas no mesmo quarto, você vai pagar no que nós chamamos aqui de algo como um hostel, divisão de apartamento, a partir de 250 a 300 euros. Bom, isso pode parecer, com base nos valores utilizados no Brasil, um valor insignificante, não é? Mas acontece que o salário mínimo aqui está girando em torno de 730, 740 euros. Ou seja, praticamente, ou até um pouco mais de 50% do seu rendimento, ficaria aqui no que nós chamamos de renda. Renda seria o aluguel aqui em Portugal. Para alugar um T1, que é um imóvel pequeno de um quarto, também nessa área suburbana, o que te iria em despendimento de valores com deslocação, por aí vai, e você pode pensar aí em um salário mínimo mais. Então, eu falo de um apartamento de um quarto. Um apartamento de 2 quartos vai pensar a partir de 750 euros, um pouco mais do que o salário mínimo. E, de fato, esses empregos oferecidos em hotelaria e na restauração, que é o que nós chamamos da área de alimentação, não vão ultrapassar, se ultrapassar, é pouca coisa do salário mínimo local. Então, essa é a primeira questão que precisa ficar bem clara. Por quê que há essa supervalorização dos espaços disponíveis à habitação aqui em Portugal? Porque não há uma política de habitação. Então, o governo português gera uma série de dificuldades para a edificação de imóveis, a oferta de imóvel é muito menor do que a procura, e a consequência disso é a supervalorização do que há de disponível. Importante observar que, para se alugar um imóvel, sendo brasileiro, a maioria dos portugueses de plano vão dizer: para brasileiro não faço locação. Acabou, encerra-se aí o assunto. E quando se dispõe a alugar, 2 condições são terríveis para quem chegou. Primeira, vão, via de regra, exigir um fiador português. Ora, se você acabou de chegar, é de se pressupor que não há conhecimento aqui em Portugal para adquirir alguém que se comprometa a te comprometer no seu contrato de locação como corresponsável e que vai te dar uma fiança. Então, essa é a primeira condição. E a segunda condição
é que exige aqui uma coisa que nós chamamos de calção, que vai variar de 1 a 3 vezes o valor da locação mensal. Então, podem te pedir uma calção, quer dizer, o valor de uma locação, pode te pedir 2 ou 3 calção, o valor de 2 ou 3 locações, e esse valor fica consignado. Esse valor fica consignado, você não tem acesso a esse valor. Além disto, ainda vão te pedir de 1 a 2 meses de renda, que é o equivalente ao aluguel. Ou seja, além de despender de 1 a 3 valores da locação mensal a título de calção, você ainda vai precisar despender de 1 a 2 dos valores da locação mensal no primeiro mês, ou seja, você vai despender de 3 a 5 vezes o valor do aluguel antecipadamente. Esse é um problema que precisa ser superado. Então, aquela pessoa que pretende se deslocar para Portugal com fim migratório tem que fazer um planejamento financeiro que leve em consideração essas despesas, não é? Além disso, você vai ter despesa de transporte, 40, se fizer um passe social, 40 euros, que te permite deslocar dentro da Grande Lisboa, quantas vezes quiser, para onde quiser, sem dificuldade. Tanto faz através do ônibus, aqui é chamado de autocarro, através do metro, que é o metrô, ou através de comboio, que são os trens suburbanos aí do Brasil, e também através das barcas, que atravessam o Rio Tejo para a margem sul. Isso esse passe te permite a deslocação de quantas vezes quiser. Pois bem, essa é a nossa primeira conversa sobre a questão da imigração, e nas próximas nós pretendemos aprofundar um pouco mais. Por hora fica comigo, dá o seu like aqui, diz se gostou. Se houver alguma dúvida ou alguma discordância, fica à vontade para fazer o comentário. Bye, bye!